Centro Educacional Adonai, Colégio Malea, turminha 401, iniciando agora as atividades de ciências. Vamos lá? Conteúdo novo, página 108. As plantas. Vamos iniciar o estudo sobre as plantas. Vamos lá? As plantas, ou seja, os vegetais, são seres vivos e, como todos os seres vivos, nascem, crescem, são capazes de reproduzir, envelhecem e morrem. Existe uma variedade muito grande de vegetais. Ao conjunto de todas as plantas que caracterizam uma região ou um local, chamamos flora. Flora é o conjunto de plantas de uma região. As plantas são seres pluricelulares, ou seja, são compostos de várias células, são formados de diferentes células. Porém, são diferentes dos animais, porque elas conseguem produzir seu próprio alimento a partir da fotossíntese, né? São produtores, lembra? Elas produzem o próprio alimento, não necessita de ninguém. Para realizá-lo, a planta precisa de água, gás carbônico e luz solar. Durante a fabricação de seu alimento, a planta produz o gás oxigênio, que é liberado no meio ambiente. Por essa razão, onde existem muitas plantas, o ar é mais puro, é limpo, porque a planta produz oxigênio. A fotossíntese renova o ar, porque retira do ambiente o gás carbônico e devolve ao ambiente o gás oxigênio. O gás carbônico é um gás sujo, o oxigênio é um gás limpo que a gente usa para respirar. Para realizar a fotossíntese, a planta retira do ar, retira do ambiente o gás carbônico, que é um gás sujo, e transforma em oxigênio, devolve ele como oxigênio. Vamos lá. Os sais minerais e a água entram nas plantas pela raiz e são levados pelo caule até as folhas. Depois, a planta absorve o gás carbônico do ar. Na presença de luz, ocorre a fotossíntese. Resultado desse processo é a formação de um tipo de açúcar, que é a glicose, que é o alimento dos vegetais, além do oxigênio. As plantas se dividem em partes e cada uma parte tem uma função. Vamos lá. As flores são responsáveis por guardar as células masculinas e femininas da planta. Quando perfeitamente estruturadas, os agentes da natureza conseguem depositar o pólen no estigma, que é a parte feminina, fecundando o óvulo e ovários. Quando uma planta dá flor, está em sua fase mais crítica, pois direciona toda a energia a essa atividade. Então, as flores são responsáveis pela reprodução da planta. Os frutos são responsáveis por proteger a semente durante o seu desenvolvimento. A semente é responsável pelas funções de reprodução e dispersão, pois é a partir dela que novas plantas da mesma espécie são geradas. As folhas são responsáveis pela fotossíntese, né? A gente fala que é pela respiração, porque as folhas vão captar. Por meio da captação da luz solar, necessária à produção do seu próprio alimento, pela respiração e transpiração, que são funções primordiais de um ser vivo do reino vegetal. O caule é responsável pela sustentação da planta e pela condução das substâncias que devem ser levadas para todo o vegetal. Através da raiz, os sais minerais e a água entram e o caule é responsável por sustentar e levar esses elementos até o resto da planta.
A raiz é responsável pela fixação e alimentação da planta, uma vez que é responsável pela absorção dos sais minerais e da água necessários à sua nutrição. Ela funciona também como despensa, reservando nutrientes. As raízes podem ser subterrâneas, sobre o solo, aquáticas, que são submersas na água, ou aéreas, nem na terra nem dentro da água. Quase sempre ficam fixas em outra planta. Nutrição das plantas. As plantas são capazes de produzir seu próprio alimento e, por isso, são classificadas como seres produtores. A nutrição das plantas requer a absorção de água e sais minerais do solo e de gás carbônico do ar, além da captação da luz solar por meio da clorofila, uma substância verde que existe nas folhas das plantas. Então, para realizar a nutrição, a planta precisa da absorção de água, né? Precisa do gás carbônico do ar, além da luz do sol. A água e os sais minerais são retirados pela raiz da planta do solo. Esses elementos formam a seiva bruta, que é transportada até as folhas por condutos internos existentes nas plantas, como se fossem veias, né? E essa seiva bruta vai caminhando por dentro da planta. Quando a seiva bruta, o gás carbônico e a luz solar chegam às folhas, aí inicia o processo conhecido como fotossíntese. O processo de fotossíntese ocorre de dia e à noite, juntamente com a respiração. Porém, é durante o dia que acontece a principal parte da fotossíntese sob efeito da luz solar, né? Pode acontecer à noite? Pode, mas com o efeito da luz do sol, esse processo é muito mais rápido, é muito mais eficiente. Aqui a gravura está mostrando, ó, a energia solar, o gás carbônico, a água e os sais minerais, o gás oxigênio. Na respiração das plantas, as folhas podem absorver o gás oxigênio do ar ou da água, dependendo do ambiente em que a planta vive, né? Porque nós sabemos que na água também existe oxigênio. Já na transpiração, elas eliminam grande quantidade de vapor de água através de minúsculas aberturas chamadas estômatos. As aberturas por onde elas eliminam o vapor de água é chamada estômatos. A transpiração mantém o equilíbrio de água da planta e colabora no ciclo da água. Como as plantas são capazes de produzir seu próprio alimento, são classificadas como seres produtores. Seres produtores produzem o seu próprio alimento na cadeia alimentar. A nutrição das plantas requer a absorção de água e sais minerais do solo e de gás carbônico do ar, além da captação da luz do sol por meio da clorofila, que é a substância verde que existe nas folhas das plantas. Nas folhas, a água, os sais minerais e o gás carbônico que a planta absorve do ar se transformam em alimentos para a planta. O alimento produzido é chamado seiva elaborada. O caule produz os alimentos, que é a seiva elaborada, e todas as outras partes da planta. O caule conduz os alimentos, essa seiva elaborada, para todas as outras partes da planta. A raiz retira a água e os sais minerais do solo e os transforma em uma solução denominada seiva bruta, que é levada pelo caule até as folhas. Ao falarmos de nutrição inorgânica, estamos nos referindo à absorção dos nutrientes minerais essenciais para que a planta se desenvolva. Esses nutrientes são encontrados no ambiente em que a planta vive, terra, água e no meio aéreo. A absorção desses nutrientes é feita principalmente pela raiz, mas algumas vezes as folhas também fazem. Os nutrientes minerais são classificados em macronutrientes. São elementos básicos necessários em maior volume às plantas. Quando um vegetal utiliza um nutriente em grande quantidade, esse nutriente é considerado macronutriente. Tem alguns exemplos aqui.
Micronutrientes são utilizados em pequenas quantidades pelos vegetais. Para se nutrirem, muitas vezes as plantas precisam se adaptar ao ambiente em que vivem. Existem algumas com características próprias para a nutrição, como as epífitas, as aquáticas, as que vivem em lugares muito secos, parasitas e as carnívoras. As plantas epífitas se encontram em locais com formações vegetais muito densas, por isso se instalam em cima de outras plantas para receber melhor e com mais intensidade a luz solar. Algumas até desenvolvem estruturas em forma de copo, como meio de captar a água da chuva. As plantas aquáticas requerem adaptações especiais para viverem submersas em água. Consomem o gás carbônico dissolvido na água para sua respiração e liberam, através do processo fotossintético, cerca de 70% a 90% do oxigênio contido na atmosfera. As plantas que vivem em lugares muito secos desenvolvem uma estrutura especial para diminuir a perda de água. Por isso, as folhas se apresentam em forma de espinho e os caules armazenam a água. As plantas carnívoras ou insetívoras não conseguem retirar do solo todos os sais minerais necessários para seu desenvolvimento. Por isso, capturam pequenos animais, insetos, aracnídeos e até mesmo os répteis, anfíbios e aves para conseguir os nutrientes de que precisam. Tá vendo? Essa folhinha, quando o animal pousa, ela fecha. E aí o animal vai morrer, né? Porque vai sentir falta de ar. Vendo? Aqui, a tia vai mostrar aqui, ó, aqui dentro dessa folhinha, tá vendo? Ela fecha, o animal morre. Quando ele entra em decomposição, ela usa esses nutrientes. Apenas essas plantas são produtoras e consumidoras ao mesmo tempo, né? Que elas produzem o próprio alimento e ao mesmo tempo consomem esses insetozinhos. As plantas parasitas são assim chamadas porque não produzem o seu alimento, mas retiram de outras plantas o que precisam. As plantas das quais elas retiram o alimento são chamadas de hospedeiras. Há plantas parasitas. Por quê? Porque elas grudam em outra planta. E dessa, tá vendo? Que esse tronco de árvore está cheio de folhinha. Então, essas folhinhas são parasitas. Estão retirando do tronco da árvore o seu alimento. Agora, vocês vão ler novamente. Vão usar o marca-texto para marcar o que é mais interessante. A tia só marcou o que era mais importante, que era mais fácil de aprender assim à distância. Vocês vão marcar, vão estudar, depois vão realizar as atividades com bastante atenção, consultando o texto, e depois a gente vai fazer o gabarito, tá certo? Gabarito só na próxima semana. Um grande beijo para vocês, fiquem na paz, estudem bastante, compartilhem o vídeo, dá um like para a tia saber que vocês viram, se inscreve no canal para a tia saber que tá todo mundo participando, tá? Eu olho lá, tem vídeo que foi visualizado poucas vezes, e aí a tia sabe que não está assistindo, porque a tia tem um monte de aluno, né? Então, vai lá, procure estudar com atenção, tá certo? Um grande beijo para vocês, logo estaremos juntos. E eu fui!